Olá, pessoal, bom dia. Vamos começar nossa aula de hoje. Então, vou colocar aqui para vocês os slides. Nossa aula de hoje vai ser sobre crase, certo? Por que eu escolhi esse assunto? Porque, assim, é uma coisa que vocês erram muito na redação e é uma coisa que muitos alunos me perguntam, professora, como é que eu faço para aprender crase? Então, é uma dúvida recorrente entre os alunos, onde se colocar a crase. Então, é um assunto essencial para que a gente escreva bem a redação, para que a gente se dê bem lá na competência 1, que avalia a norma culta da língua. Então, por isso, nós vamos, como a gente está sempre focando na questão da redação, por isso nós vamos ver hoje, certo, o assunto de crase. Então, vou colocar aqui para vocês os slides, certo? Para a gente acompanhar esse assunto bem direitinho, né? E vocês conseguirem sanar as dúvidas de vocês e saber utilizar bem a crase aí dentro da redação de vocês, certo? Vamos lá? Então, olha só, nosso assunto de hoje é a crase, né? Bem bonitinho aqui. Mas o que seria, gente, a crase? Afinal, o que é uma crase? Né? Talvez até alguns não sabem nem o que é a crase. O que seria a crase? A crase, gente, é o nome dado à fusão de duas vogais, que são idênticas, certo? Quando eu junto, o que é a fusão de duas vogais? É a junção. Quando eu junto duas vogais, que elas são idênticas, então eu vou ter que marcar essa vogal por um sinal, que é o sinal da crase, certo? Então, essa palavra crase, ela vai ter origem lá na Grécia. Ela vai significar mistura, fusão, junção. Na língua portuguesa, a crase, ela vai indicar que duas vogais, elas estão sendo contraídas, duas vogais idênticas, tem duas ali, duas vezes ali a mesma vogal, e elas vão se juntar, certo? Eu junto. Quando tem essas duas vogais próximas, eu vou juntá-las, ok? E aí, eu vou colocar um sinal em cima delas, certo? Que vai ser o acento indicador de crase, ok? Como é que isso ocorre, professora, na língua portuguesa? Como é que ocorre essa crase na língua portuguesa? Ocorre da seguinte maneira: pode ocorrer com a junção de uma preposição mais um artigo a, uma preposição a mais um artigo a, ou pode ocorrer também com a preposição a mais o pronome demonstrativo aquele, aquilo, aquela, certo? Então, olha só, eu também pode ter junto com os pronomes relativos, a qual, as quais, também pode ocorrer crase, certo? Então, olha só, sempre que eu tiver a preposição a, deixa eu pegar aqui o laser. Sempre que eu tiver aqui, ó, preposição a mais o artigo a, eu vou ter, ó, o a com crase, certo? Da mesma maneira pode acontecer com os pronomes demonstrativos. Se eu tiver a preposição a mais o pronome demonstrativo aquele, ó, eu vou ter dois a's. O a da preposição mais o a do pronome demonstrativo aquele. Então, eu vou ter que marcar essa palavra aquele com uma crase. E pode acontecer também com os pronomes relativos. Por exemplo, aqui eu posso ter a preposição a mais o pronome relativo a qual. Então, juntou o a da preposição, mais esse a aqui, fica a craseado qual. Ok? Vamos ver como é isso na prática. Quando usar a crase? Quando é que eu devo usar a crase? É sempre que tiver a qual, é sempre que tiver aquilo, professor? Nem sempre, gente. Olha só, para ter a crase, tem que ter a preposição, mais um outro a, que pode ser de um artigo, que pode ser do demonstrativo aquele, aquilo, aquela, ou pode ser do relativo a qual, ok? Mas o que que acontece? Não tem que ter, além disso, eu tenho que ter uma preposição, e essa preposição, ela vai ser exigida pela palavra que vem antes dela. Então, preciso saber se aquela palavra que veio antes está pedindo ou não essa preposição, certo? Vamos ver como é que seria isso. Olha só.
Quando o complemento de um verbo que exige a preposição a for um substantivo feminino antecedido de artigo feminino a. Por exemplo, olha só. Vamos à loja para comprar outros enfeites. Quem vai, vai a algum lugar. Então, esse verbo ir, ele exige uma preposição a. Ele exige essa preposição a. Se eu disser eu vou, aí vocês perguntam, vai aonde? Certo? Então, esse verbo ir, ele exige uma preposição, que é a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar, certo? Então, olha só. Ele exigiu essa preposição a. Só que eu fui aonde? Eu fui à loja. Então, essa palavrinha loja aqui, que é um substantivo, antes dela tem o quê? Tem um artigo, o artigo a. Quais são os artigos que a gente tem? Quais são os artigos? A gente tem uma classe gramatical, que é a classe dos artigos, né? Então, quais são os artigos? A gente só tem os artigos a, o, e uma, certo? Os definidos é a e o, que pode ter suas formas no plural, as e os, e os indefinidos é uma, que pode também ter as formas no plural, uns e umas, ok? Então, sempre diante de palavra feminina, eu vou usar, claro, o artigo feminino, que é o a, certo? Então, olha só, aqui eu tenho um substantivo, os artigos, eles servem para acompanhar o substantivo, né? Então, sempre que eu tiver um artigo, depois dele eu vou ter um substantivo. Então, aqui eu tenho o substantivo loja. Diante desse substantivo loja, eu vou ter um artigo feminino a. Juntando com a preposição a, que foi exigida pelo verbo vamos, então eu vou juntar os dois e vou ter um a com crase, certo? Com o sinal indicativo de crase. Vamos à loja, certo? Com esse a craseado. Então, é sempre isso, gente. Vejam se a palavra anterior está pedindo, certo? A preposição. Se ela estiver pedindo a preposição e em seguida, e logo em seguida, tiver um substantivo, okay, acompanhado do seu artigo, então a gente vai ter um a craseado. Olha só. Quando o complemento de um nome que exige a preposição a for um substantivo feminino antecedido de artigo feminino a. Ou seja, olha, antes era o quê? Quando o complemento de um verbo, né? Ó, esse verbo vamos está exigindo a preposição a. Em seguida, veio o substantivo feminino que estava antecedido de um artigo que é a. Agora a gente tem a mesma coisa, só que não com verbos, mas com nome, certo? Quando o complemento de um nome, aí esse complemento ele exige uma preposição que é a, e em seguida eu vou ter um substantivo feminino. E esse substantivo feminino, ele é antecedido de um artigo feminino a. Vamos para os exemplos para a gente entender melhor? Olha assim, olha só aqui. Ela se mostrou favorável. Quem é favorável a algo. Então, olha só, essa palavra favorável, que é um nome, não é um verbo, certo, gente? Porque os verbos são aquelas palavras que a gente pode conjugar. O que não for verbo, a gente chama de nome. Então, olha só, ela se mostrou favorável a alguma coisa, certo? Então, essa palavra aqui, esse nome favorável, exige a preposição a, ok? Então, ela se mostrou favorável a alguma coisa. Foi ao quê? A medida proposta pela vereadora. Então, medida é um substantivo, ok? É um substantivo feminino, portanto, vai estar acompanhado de um artigo antes dele, certo? Então, vou ter o a, aqui, ó, ela se mostrou favorável a, esse é uma preposição exigida por esse nome. A medida, então, eu tenho um outro a que acompanha o substantivo medida, portanto, o a será craseado. Então, vai ficar igual, ela se mostrou favorável a craseado, medida, certo? Proposta pela vereadora, ok? Vamos seguir mais adiante? Olha só. Quando os pronomes demonstrativos aqueles, aquelas e aquilo exercem a função de complemento de um termo que exige a preposição a. Olha só, gente. Então, sempre que eu tiver um termo
que exige a preposição a, pode ser um verbo, pode ser um nome, mas exige a preposição a, e em seguida vai vir a palavra aquele, ou aquela, ou aquilo, esses pronomes demonstrativos, aquele, aquela, ou aquilo. Então, eu também vou ter a preposição, eu também vou ter o a com o sinal indicativo de crase. Olha só como fica. Somos contrários, quem é contrário a alguma coisa. Então, eu já sei que aqui, depois de contrário, tem uma preposição a, certo? Somos contrários ao quê? Então, somos contrários a aqueles que defendem o radicalismo. Como a gente não escreve separado, somos contrários a aqueles. Então, esses dois A's a gente junta. Juntando os dois A's, eu vou colocar o sinal indicativo de crase. Esse sinal indicativo de crase, gente, é só para mostrar que ali tem dois A's, certo? Tem um A, que é uma preposição, e tem um outro A, que pode ser de um artigo, pode ser de um pronome demonstrativo, ou pode ser de um pronome relativo, certo? Nesse caso aqui, foi de um pronome demonstrativo. Somos contrários a aqueles que defendem o radicalismo. Ó, devo obedecer. Obedecer a quê? Ou ao quê? Certo? Então, devo obedecer a... Aí veio a palavra aquilo. Como a palavra aquilo começa com um A, então, devo obedecer aquilo, com o sinal indicativo de crase, em que acredito, né? Que seria, devo obedecer a aquilo em que acredito. O outro exemplo, estou referindo-me, quem se refere a alguma coisa. Então, estou referindo-me a aquelas semanas em que não pude vir trabalhar. A com aquelas fica a com o sinal indicativo de crase, ok? Então, portanto, nós temos somos contrários a aqueles, que é igual a somos contrários àqueles com o sinal indicativo de crase. Devo obedecer a aquilo. Devo obedecer àquilo com o sinal indicativo de crase. Estou referindo-me a aquelas, em que fica, estou referindo-me àquelas com o sinal indicativo de crase. Ok, pessoal? Vamos lá mais adiante? Olha só, gente. Aí tem que ter atenção com uma coisinha. Olha só, o pronome demonstrativo, ele pode estar implícito, ou seja, oculto. Então, nesse caso, também vai ocorrer crase. Por exemplo, aqui, ó, não me refiro a essa, mas a da direita. Ou seja, seria, não me refiro a essa, mas aquela da direita, mas me refiro a aquela da direita, ok? Ó, não me refiro a essa. Esse aqui não ficou crase porque, ó, não me refiro a, veja, ó, que esse a aqui, ele é exigido por esse verbo, certo? Se referir, né? Quem se refere a algo. Então, esse a é exigido por esse verbo. Como a palavra seguinte, ela não começa com a, né? Essa, começou com e, não vou ter crase, vou escrever separado a preposição, que foi exigida por esse verbo, e esse pronome demonstrativo, que no caso não começa com a, ficou tranquilo, separado. Mas me refiro, a ideia é, mas me refiro a aquela da direita. Então, a mais aquela, então temos dois A's aí. Então, a gente junta e coloca a crase, certo? Então, nesse caso aqui está implícito. Quando tiver implícito, tem a ideia, mas não está lá expresso totalmente a palavra, eu também vou utilizar a crase, certo? Seria isso aqui, ó. A ideia disso aqui é essa daqui. Não me refiro a essa, mas a aquela da direita. Mas me refiro a aquela da direita, certo? Ok, pessoal? Vamos seguir mais adiante? Então, olha só. Um outro caso que a gente utiliza crase. Quando os pronomes relativos a qual e as quais exercem a função de complemento de um termo que exige a preposição a. Olha só, gente, vamos ver isso aqui na prática. A peça a qual assistiu não valeu 1 centavo do que paguei. Olha só, quem assiste, eu tenho que observar, no caso do demonstrativo, esse verbo aqui, ó,
Quem assiste, assiste a algo. Então, ele assistiu a peça. E esse relativo aqui se refere à peça. Então, quem assiste, assiste a algo, certo? Então, eu tenho o a, que é exigido por esse verbo, mais o a do pronome relativo a qual. Da mesma forma, no exemplo abaixo. Sempre que eu tiver o relativo, gente, observem o verbo que vem depois, certo? As tarefas às quais nos dedicamos. Então, quem se dedica a algo. Então, a gente se dedicou ao quê? Nos dedicamos ao quê? Às tarefas, como as quais é pronome relativo. Então, relativo se refere, está relacionado a outra palavrinha, que é as tarefas, ok? Então, as tarefas, nos dedicamos às tarefas. Então, esse a, que é exigido por dedicamos, mais esse a, que é um artigo aqui, ó, formou acraseado, ok? Então, as tarefas às quais nos dedicamos cotidianamente são sempre essenciais. Olha só, assim, ó, assiste a mais a de peça. Então, assistir a com sinal indicativo de crase, peça. Dedicamos-nos a mais as tarefas. Dedicamos-nos às tarefas. Entendam, percebam que esse a qual e esses a quais se referem aos termos anteriores. Retomam os termos anteriores. Ok, pessoal? Vamos lá mais adiante? Então, outro caso em que ocorre crase é nas locuções adverbiais femininas, com o substantivo ou no singular ou no plural, como à tarde, nessas expressões, à tarde, à vontade, às vezes, às pressas, às 4 horas, à noite também, é outro caso, certo? Então, vocês estão em minha casa, podem ficar à vontade. Então, diante dessa expressão, né, à vontade, eu vou utilizar crase. Também nessas expressões às pressas, não vale a pena decidir às pressas o que fazer nas férias, ok? Então, diante de às vezes também, para indicar horas, vou às 4 horas, a reunião será às 5 horas, a reunião será às 19 horas. Então, também vou utilizar crase. Só tem uma exceção a essa regra, que é no caso de a distância, certo? Que não é, se não estiver determinada que distância é essa, a quantidade dessa distância, então eu não utilizo crase. Por exemplo, estávamos observando tudo à distância, certo? Não foi determinado que distância é essa, a quantidade dessa distância. Então, nesse caso, eu não utilizo crase. Agora, se a distância tiver determinada, a quantidade dessa distância, aí sim eu vou utilizar crase, que é no caso aqui, ó. Estamos observando tudo à distância de 5 metros, ok? Então, quando a distância estiver determinada, certo? A quantidade dessa distância eu utilizo crase. Quando não, não vou utilizar crase. Por exemplo, se eu disser assim, estamos trabalhando com educação à distância. Nesse caso, a gente não vai utilizar crase, certo? Então, agora, se eu disser, estou à distância de 10 metros dos meus alunos. Então, nesse caso, eu utilizo, porque eu determinei a quantidade da distância. Ok? Entendido? Vamos lá mais adiante? Também eu vou utilizar crase nas conjunções, certo? Nas locuções conjuntivas, à medida que e à proporção que. Então, sempre que eu tiver essas duas locuções conjuntivas, à medida que é um termo bastante recorrente nas redações, né? Que se utiliza muito nas redações. Então, à medida que e à proporção que, eu utilizo crase, certo? Por exemplo, à medida que amadurecemos, passamos a dar valor ao silêncio. Então, nesse caso aqui, né, nessa locução conjuntiva, eu utilizo o crase. Da mesma forma com a proporção. A proporção que os dias passavam, o medo crescia, ok? Nesse caso, dessa locução conjuntiva, eu também vou utilizar crase, ok? Vamos lá mais adiante. Olha só, gente, agora a gente vai ver os casos em que a crase é opcional. Tem alguns casos que eu posso optar por utilizar ou não a crase, certo? Vamos ver que casos são esses. Olha só, antes de pronomes possessivos, quais são os pronomes possessivos? Meu, minha,
seu, sua, certo? É tua, nossa, são aqueles pronomes que passam a ideia de posse. Isso é meu. Então, a posse disso aqui, né, é da minha pessoa. Então, olha só, esses pronomes que passam a ideia de posse, esse lápis é teu. Então, a posse do lápis da pessoa que está conversando comigo. Então, esses pronomes que indicam posse, diante deles, eu tenho a opção de utilizar ou não a crase, ok? Então, antes de pronomes possessivos femininos, minha, tua, nossa, né? Então, nesse caso, o uso do artigo. Por que a crase é opcional aqui? Porque o uso do artigo é opcional. E para eu ter a crase, eu não tenho que ter a preposição, né, a mais o artigo a, ou a preposição a mais o pronome demonstrativo, aquele, aquilo, né? Ou aquela, não é isso? Ou então, a preposição a mais os relativos a qual, as quais. Então, olha só. Nesse caso, como o artigo ele é opcional diante dos possessivos, a crase também vai ser opcional, ok? Então, olha só um exemplo. Os presentes foram, eu tenho aqui um exemplo. Os presentes foram entregues à minha irmã. Então, quem entrega, entrega algo, né? A alguém. Então, quem é esse alguém? Minha irmã. Como tem o possessivo aqui feminino diante de irmã, é uma opção minha colocar a crase ou não. Eu poderia dizer, os presentes foram entregues à minha irmã. Por quê? Eu poderia usar apenas a preposição que está exigida por esse verbo, certo? Então, o artigo é opcional diante de minha. Se o artigo é opcional diante de minha, a crase também será opcional, certo? Basta que eu utilize apenas o a que foi exigido por esse verbo, ok? Vamos ver outro exemplo. Antes de nomes de mulheres, certo? Porque antes dos nomes de mulheres, o artigo também é opcional. Se o artigo é opcional, a crase também é opcional, ok? Então, Felipe, aqui um exemplo. Felipe fez um pedido a Raquel com crase. Ou Felipe fez um pedido a Raquel sem crase. Porque quem pede, pede algo a alguém. Felipe pediu a quem? Pediu a Raquel. Esse a que está aqui, ele foi exigido por essa palavra aqui, pedido, certo? Agora, diante de um nome feminino, eu posso ou não utilizar o artigo. Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente não tem o costume de utilizar o artigo diante dos nomes femininos, né? A gente diz assim, Raquel trouxe uma maçã para mim, né? Aqui no Nordeste a gente diz isso, Raquel trouxe uma maçã para mim, sem o artigo diante. Já lá no Sudeste, eles utilizam o artigo diante do nome. Eles dizem, a Raquel trouxe uma maçã para mim, ok? Qual é a forma que está certa e que está errada? As duas estão corretas. O uso desse artigo diante de nomes eles são opcionais, certo? Diante de nomes próprios, o artigo diante de nomes próprios é opcional, ok? Então, olha só, como é opcional a utilização do artigo, a crase também vai ser opcional, ok, gente? Então, vamos lá mais adiante. Antes da palavra até, também vai ser opcional. Se depois dela houver uma palavra feminina que admita artigo, então, nesse caso, a crase vai ser opcional. Por exemplo, os amigos foram até a praça, certo? Tem um a aqui que é exigido por esse verbo ir. Quem vai a algum lugar. Se eu dissesse, os amigos foram à praça, sem o até, olha só, vou até pegar a caneta aqui. Se eu dissesse, os amigos foram à praça sem esse até, eu teria que usar obrigatoriamente a crase. Como eu coloquei a palavra até aqui, como eu coloquei essa palavra até, certo? Então, essa crase vai ser opcional. Pode ser, os amigos foram até a praça, esse azinho aqui está sendo exigido por esse verbo ir, certo? Mas o artigo diante de praça vai ser opcional, porque eu tenho a palavra até aqui. Ok, pessoal? Entendido isso aí?
certo? Então, se eu tiver a palavra até e em seguida eu tiver uma palavra feminina, eu vou ou não utilizar a crase. É uma opção minha, ok? Deixa eu apagar isso aqui, ok? Então, vamos lá mais adiante. Antes dos seguintes nomes de lugar: Europa, Ásia, África, França, Inglaterra, Espanha, Holanda, Escócia e Flandres, certo? Antes desses nomes, desses lugares, eu posso utilizar ou não a crase. Não podemos mais voltar à Escócia. Veja que voltar é voltar a que lugar, né? Voltar a que lugar? Então, voltar a, aí, o artigo diante de Escócia é opcional. Se o artigo diante de Escócia é opcional, a crase também é opcional. Não podemos mais voltar à Escócia. Veja, posso ou não utilizar a crase, ok? Vamos lá mais adiante. Agora a gente vai ver, gente, os casos em que nunca acontece crase. Nunca ocorre crase nesses casos. Vamos ver, olha só. Antes de palavras masculinas, gente. Sempre antes de palavras masculinas, eu não vou utilizar crase. Por que eu não vou utilizar crase de palavra masculina, professora? É bem lógico, certo? Se para ter a crase eu preciso de uma preposição a mais outro a, então, olha só, diante de uma palavra masculina, eu não posso ter um outro a. Eu não posso dizer a homem, eu não posso dizer isso, né? Então, diante de palavras masculinas, eu nunca vou ter crase, porque diante de uma palavra masculina, eu não tenho o artigo a, eu posso ter o artigo o, eu posso ter o artigo um, mas eu nunca vou ter o artigo a. E se a crase é a junção de dois azinhos, né, de uma preposição a mais um artigo a, ou de uma preposição a mais um pronome demonstrativo começado com a, ou de um pronome relativo começado com a, mas eu sempre tenho que ter dois as ali, então, diante de palavra masculina, eu não tenho como ter crase, porque diante de palavra masculina, eu nunca vou utilizar o artigo a. Ok, pessoal? Então, olha só, pagamento a prazo, prazo é palavra masculina, o prazo, então, não vou utilizar crase. Andar a cavalo, cavalo é palavra masculina, então eu nunca vou utilizar crase, certo? Sal, a gosto, o gosto. Então, gosto é palavra masculina, não vou utilizar crase, certo? Antes de verbo, gente, por quê? Eu não posso utilizar crase antes de verbo, porque o artigo, ele sempre acompanha substantivos. O artigo não vai acompanhar o verbo. Mas, às vezes, professor, eu já vi em alguns lugares, algumas pessoas dizendo assim, o amar, olha só, gente, o artigo, ele é tão poderoso que mesmo se eu colocar dentro de um verbo, esse verbo vai deixar de ser verbo. Se eu colocar o artigo dentro do verbo, eu transformo o verbo em um substantivo. O artigo, ele só acompanha substantivo, certo? Então, o suspeito está disposto a ajudar. Ajudar é um verbo, não é uma palavra que eu posso conjugar. Eu ajudo, tu ajudas, ele ajuda. É uma palavra que pode ser conjugada, portanto, é um verbo. Então, esse a que está diante desse verbo, ele foi exigido por essa palavra anterior. Mas eu não posso ter artigo aqui porque eu não tenho artigo diante de verbo. Então, aqui significa que eu tenho apenas um a. Com um único a, não se vai colocar crase, ok? Vamos lá. Onde também nunca ocorre crase, é antes de pronomes em geral. Por exemplo, ele disse a ela que não fará a viagem. Ele falou alguma coisa a você? Olha só, ele disse a ela. Quem diz algo a alguém. Então, esse a aqui está sendo exigido pelo verbo dizer, certo? Quem diz algo a alguém. Olha só que ela é o quê? Ela é um pronome pessoal do caso reto. Diante de pronomes pessoais, a gente não utiliza um artigo diante deles. Não tem como colocar um artigo diante de um pronome, certo, pessoal? Então, não tem como colocar um artigo diante de um pronome, então, portanto, esse a aqui é apenas uma preposição. Significa que eu só tenho um a, então, se eu só tenho um a, eu não vou colocar a crase. Da mesma forma aqui, ele falou alguma coisa a você, quem fala algo
a alguém. Então, esse a está sendo exigido pelo verbo falar, certo? Falou algo, que algo é esse? Alguma coisa. A alguém. Então, esse a é exigido pelo verbo falar, que é um verbo transitivo direto e indireto, ok? Então, olha só. Falou algo a alguém, a você. Só que diante de você, que é um pronome, eu não utilizo artigo, certo? Então, olha só. Diante desse pronome você, não se utiliza artigo. Então, eu sei que esse a é apenas uma preposição, que não tem outro a ali, só tem um único a. Então, dessa forma, não se utiliza frase. Antes de nome de cidade, também não vou utilizar crase, certo? Você não vai a Natal, ok? Então, olha só, esse a aqui está sendo exigido apenas pelo verbo ir, não tem artigo aqui diante dessa cidade, ok? Então, diante de nome de cidades, a gente não vai utilizar a crase. Então, artigo, antes de artigo indefinido, olha só, antes de um artigo indefinido, não se deve dar crédito a uma pessoa que mente. Gente, olha só, para eu ter crase, eu tenho que ter uma preposição a mais um artigo a, não é isso? Então, ou os demonstrativos que eu já falei, os relativos que eu já falei. Mas olha só, se eu tenho um artigo a aqui, significa que eu não tenho um artigo a, ok? Então, eu vou ter aqui um artigo indefinido. Então, nesse caso, eu vou ter apenas um a aqui, que é o a que foi exigido não se deve dar crédito, que foi exigido pelo verbo dar, certo? Então, não, é dar algo a alguém. Então, esse a foi exigido pelo verbo dar, certo? Agora, depois eu coloquei um pronome indefinido, então significa que eu não tenho o pronome definido a. Se eu tenho um pronome indefinido, eu não tenho o definido a, ok, gente? Então, nesse caso aqui, também não se utiliza crase. Outro caso é antes de numerais. Eles foram comparados a duas crianças mimadas. Então, esse A aqui não é craseado, porque depois dele vem um numeral. Eles foram comparados a algo. Quem é comparado a algo, certo? Então, esse A foi exigido aqui por comparado, certo? Mas em seguida veio o quê? Veio um numeral. Então, significa que aqui não tem artigo, certo? Quando tem um numeral, significa que eu não tenho artigo. Agora, se eu tivesse dito assim, eles foram comparados, digamos assim, aos irmãos ou às irmãs, eles foram comparados às irmãs. Aí eu ia ter a crase, certo? Porque eu tenho o a, que é exigido pela palavra comparado, mais um a que acompanha irmãs, que seria, no caso, irmãs no plural, esse a estaria no plural, as, certo? Então, nesse caso, eu teria. Mas como aqui eu tenho, um numeral, então, nesse caso, não se utiliza frase, ok? Aí eu nunca vou ter crase diante de expressões formadas por palavras repetidas. Cara a cara, frente a frente, minuto a minuto. Então, sempre que eu tiver essas expressões repetidas, também não vai se utilizar crase, ok? Então, vamos lá. Depois de preposições como para, perante, com e contra. Então, depois dessas preposições, para, perante, com e contra, eu também não vou utilizar a crase. O encontro foi marcado para as 18 horas. A manifestação é contra a corrupção. Então, sempre nesses casos, a gente não utiliza a crase. Por que a gente não vai utilizar a crase aqui? Porque a crase para ter crase, eu preciso de uma preposição a mais um artigo a, ou de uma preposição a mais um pronome que comece com a palavra a, um pronome demonstrativo ou relativo que comece com a palavra a, ok? Nesse caso aqui, o que aconteceu, gente? A preposição é outra, a preposição não é a preposição é para, preposição perante, preposição com, preposição contra. Então, significa que eu não tenho preposição a. Eu posso até ter um artigo a depois,
mas a preposição eu não tenho. E como precisa dos dois para ter a crase, então, nesse caso aqui, não vai haver, porque só vai ter um. Olha só, o encontro foi marcado para, tem uma preposição para. Se eu tenho a preposição para, eu não vou ter a preposição a. Às 18 horas. Então, aqui eu só tenho o artigo a, não tenho a preposição a, porque eu tenho a preposição para. A manifestação é contra a corrupção. Contra é uma preposição. Se eu tenho a preposição contra, é porque eu não tenho a preposição a. Tenho apenas o artigo a. Então, nesse caso, a gente não vai ter crase. Ok, pessoal? Entendido isso aí? Então, vamos lá mais adiante. Outra coisa aqui, ó. Mas vocês poderiam dizer, professora, se fosse assim, a reunião será, o encontro será às 18 horas. Aí eu teria, porque, olha só, não teria preposição para. Se não teria preposição para, teria a preposição a, certo? Então, se fosse o encontro, será às 18 horas, aí sim eu teria a crase. Mas nesse caso aqui, como eu utilizei outra preposição que foi para, então, nesse caso, não se utiliza crase, ok? Vamos lá mais adiante? Então, gente, agora a gente vai ver algumas dicas e macetes, ok? Para o uso da crase. Então, para utilizar corretamente o acento indicador de crase, é necessário a gente compreender bem essas situações de uso, né, nas quais esse fenômeno está envolvido. Então, aprender a colocar o acento de crase depende, sobretudo, da verificação simultânea de uma preposição, mais um artigo, ou de uma preposição, mais um pronome demonstrativo começado com a, ou um pronome demonstrativo começado, ou um pronome relativo começado com a. Então, eu sempre tenho que verificar, gente. Estou na dúvida se tem crase ou não, tenho que verificar. Tem uma preposição aqui a, mais um artigo a. Tem uma preposição a, mais um pronome demonstrativo que comece com a, aquele, aquilo, aquela. Tem aqui uma preposição a, mais um pronome relativo que comece com a qual, as quais. Tem. Se tem, utiliza a crase. Se não tem, não utiliza a crase. Vamos ver. Olha só. A primeira dica: substituir a palavra feminina, que vem depois de uma possível crase, por uma palavra masculina equivalente. Por exemplo, eu cheguei à escola de Marcelo. Aí estou na dúvida se tem crase ou não. Aí eu vou substituir na minha cabeça essa palavra aqui, ó, que veio depois do lugar, que eu estou na dúvida se tem crase, eu substituo essa palavra por uma masculina. Então, poderia dizer, eu cheguei ao colégio de Marcelo. Olha só o que aconteceu, gente, aqui, ó. Eu cheguei ao colégio de Marcelo. Então, eu já sei que tem um a, eu cheguei ao colégio. Então, eu cheguei a mais o. Então, já sei que tem um a, que foi exigido pelo verbo cheguei, mais um artigo, que no caso de colégio, que é a palavra masculina, é o artigo o. Mas se no caso de colégio tem o artigo o, no caso de escola vai ter o artigo a, então a palavra feminina. Então, se tem uma da preposição exigida pelo verbo chegar e tem mais um outro a exigido que está acompanhando a palavra seguinte, que é uma palavra feminina, eu vou ter um a com sinal indicativo de crase. Assim temos, cheguei a, mas a escola de Marcelo. Cheguei à escola de Marcelo. Substituindo, né? Vamos fazer a substituição. Cheguei ao colégio de Marcelo. O que é que nós temos aqui? Cheguei a mais o colégio de Marcelo. Cheguei ao colégio de Marcelo, certo? Então, olha só, como aqui é uma mais um artigo masculino, que é o, não tem como botar a crase, então fica ao, eu junto e fica ao. No caso dos femininos, junta os dois a e fica um sinal de crase, ok, gente? Vamos lá, mais adiante? Lembrem-se sempre, gente, às vezes vocês sabem até usar a crase e não escrevem a crase da maneira correta. Coloca o acento para o outro lado. Lembre-se que o acento de crase, ele vem numa direção contrária à direção
Ele é numa direção contrária à direção daquele acento agudo que a gente utiliza normalmente nas palavras, certo? Então, uma outra dica. Substituir esse artigo definido a pelo artigo indefinido feminino. Olha só, também é uma outra maneira de se descobrir. Olha só. Eu posso substituir esse artigo definido, que é a, por um artigo indefinido, uma. Então, se é possível, se for possível fazer a utilização do artigo uma, é porque tem a presença do artigo ali, do artigo feminino, e, portanto, é necessário utilizar a crase. Por exemplo, assisti a luta de boxe no último domingo. Então, eu tenho assistir, quem assiste a algo. Então, assistir a mais o outro a que acompanha a palavra feminina luta, a luta de boxe. Então, fica igual ao acraseado, assistir a luta de boxe. Mas vamos substituir, para ter certeza, vamos substituir pelo indefinido. Aqui está o artigo definido a. Vamos substituir pelo indefinido, só para ter certeza? Façamos a substituição. Assistir a uma luta de boxe no último domingo. Foi possível ter uma aqui diante de luta, significa que se eu for usar o definido a, vai ter uma crase. Então, assistir, ó, a mais uma luta de boxe. Assistir a uma luta de boxe. Então, significa que eu tenho o pronome definido. Se eu for usar o definido, eu vou utilizar assistir a mais a luta de boxe, que fica a. Juntando os dois A's, fica o A com o sinal indicativo de crase. Ok? Então, outra maneira também de ter certeza da ocorrência ou não da crase, né? No caso de verbos que indicam um movimento, como ir, chegar, etc. Então, nesse caso, é substituir esses verbos por outros que indiquem procedência, como vir, partir, certo? Ou mesmo uma localização, estar, ficar, certo? Então, olha só, por exemplo, eu tenho, chegamos à Fortaleza na manhã de sábado. Então, é um verbo que indica movimento. Chegamos à Fortaleza, indica movimento, alguém que sai de um lugar para outro, certo? Na manhã de sábado. Aí a gente está na dúvida se aqui tem crase ou não, nesse A, certo? Aí a gente substitui por um verbo, certo? Que indique procedência, o lugar de onde eu venho. Então, tem assim, ó, partimos de Fortaleza na manhã de sábado. Ou também poderia ser, ficamos em Fortaleza na manhã de sábado. Veja só, gente. Nesses casos aqui, ó, eu tenho a preposição de e tenho a preposição em. Nesse caso, não tem um artigo depois, porque se tivesse, seria não partimos de Fortaleza, seria partimos da Fortaleza. Só que ninguém fala isso relacionado à cidade, né? Ok? Olha só, seria diferente de partimos do sítio. Aí eu tenho de mais ó. Dó significa de mais ó. Então, se eu dissesse assim, chegamos ao sítio na manhã de sábado. Vejam que tem um A mais um ó. Então, por exemplo, se eu dissesse, chegamos à fazenda na manhã de sábado. Aí a gente teria que substituir partimos da fazenda, né? Não seria partimos de fazenda, seria partimos da fazenda na manhã de sábado. Então, vejam que da significa preposição de mais artigo a. Nesse caso, a gente teria uma preposição mais um artigo. Então, nesse caso, a gente teria chegamos à fazenda com crase na manhã de sábado, porque na substituição a gente teria um da, ok? Como aqui a gente só tem de na substituição, então, nesse caso, não tem crase. Da mesma forma aqui, ó, se eu dissesse assim, ficamos na fazenda na manhã de sábado. Então, na significa em mais a. Da mesma forma que nó significa em mais ó. Então, nesse caso aqui, eu só tenho o em, eu só tenho a preposição. Nesse caso, eu substituí, apareceu só o em, então aqui não vai ter crase. Substituir por partir, ficou só o de, então nesse caso aqui não tem crase.
Se ficasse da ou na, aí teria crase, ok, pessoal? Então, tô na dúvida lá, é um verbo que indica movimento. Tô na dúvida se o a tem ou não crase, substituo por partimos ou por ficamos e vejo se, no caso de partir, vai aparecer da. Se aparecer da, tem crase. Se aparecer de, não tem crase. No caso de ficamos, se aparecer em, não tem crase. Se aparecer na, nesse caso, tem crase. Ok, pessoal? Então, gente, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre crase, pode me procurar lá no privado, certo? Que eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês e procurem não errar mais nas redações a crase, utilizando essas dicas que foram dadas nessa aula de hoje. É isso, pessoal. Então, fiquem na paz, um abraço, fiquem em casa também e tudo de bom para vocês. E até a próxima aula.